hoje, como igreja do Senhor, e vemos como hoje seria quase que impossível a igreja do Senhor, se fosse em Israel lá no Antigo Testamento, dar conta de toda aquela lei, de todos aqueles princípios. E lendo a Bíblia pela sexta vez, entrei nesse momento da lei ali, e eu gosto quando entra ali. Muitos gostam de fugir de Levítico, Números, Deuteronômio. Eu gosto de ficar bem, eu gosto de meditar naquelas leis. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, versos 1 e 2 e o verso 15. Deuteronômio 28, versos 1 e 2 e o verso 15. O tema é a vereda da justiça e injustiça. A vereda da justiça e a injustiça. Diz assim: se vocês me obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, e a tua palavra, tanto no Novo como no Velho Testamento, é a tua palavra. E sabemos que algumas coisas da lei já caíram por terra, mas tem muitas delas ainda em vigor. E sabemos que em Cristo nós estamos seguros, mas há uma responsabilidade para aqueles que estão em Cristo em também cumprir os seus mandamentos. Então, ó Deus, esteja falando conosco agora, no nome de Jesus. Mateus 6,33, Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus, quando pregava no Sermão da Montanha, ele trouxe muitas coisas que eram antigas. Quando ele citava o Antigo Testamento, ou os 10 mandamentos, mas ele trouxe também muitos acréscimos no 10º mandamento, ou nos 10 mandamentos. Então Jesus, ele lia, mas ele também falava: também vos digo, eles também vos acrescentam. Sempre ele querendo falar que no Antigo Testamento era daquela forma, mas agora nele é também daquela outra forma. Teríamos que cumprir os 10 mandamentos, mas tinha um acréscimo. Alguns ali caíram por terra. A questão do sábado. Jesus, ele sempre pregava no sábado, Jesus sempre curava no sábado, Jesus sempre fazia o bem no sábado. E ele foi interrogado e ele falou: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, a questão do vigor do sábado, Jesus renovou e caiu por terra. Deixou de ser uma obrigação, porque Jesus, ele veio para trazer
agora uma nova forma de vida. E nessa nova forma de vida, Ele é quem salva. No Antigo Testamento era a pessoa que tinha que buscar a salvação, era a pessoa que tinha que andar na linha dos mandamentos e não poderia. Se você for ler Mateus 20, Deuteronômio 26, 27 e 28, no 26 ele está falando a sequência do dízimo. Tinha dízimo que era lá anual, e tinha um dízimo que era de 3 em 3 anos. Então havia um rigor no cumprimento de todas aquelas declarações e de todas aquelas ordens, e o povo teria que viver daquele jeito para ser abençoado. Então Mateus 28, 27, ali separa-se as 12 tribos em grupo de 6, e um grupo que é o dos levitas, de Judá, de José, Benjamim, estariam abençoando, e o outro grupo que representava também a maldição. Então, um grupo de um lado, outro grupo de outro, representando bênção e maldição. Aí no capítulo 27 ele também vai descrever aquelas maldições, e se você for ler aquela lista de maldições ali, nós estaríamos fritos, porque é comum hoje fazermos muitas daquelas coisas, e que era maldição. Mas hoje eu penso que a igreja não daria conta se a lei fosse aquela. Nós, gentios, não daríamos contas de seguir a rigor como Israel não deu conta. Mas Israel, quando seguia, era abençoado. Israel, quando servia ao Senhor de todo o coração, ninguém podia com aquela nação. Ninguém dava conta daquele povo, porque Deus os protegia de todos os lados. Por isso que quando Deus fala a Moisés, se Moisés anuncia ao povo o que Deus havia falado com ele, ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, fielmente. E fielmente não é só questão de dizimar e ofertar, é questão de vida, é questão de conduta, é questão de princípios, é questão de ter o Senhor como prioridade em sua vida. Ter o Senhor como prioridade, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Aí vem a lista ali, aquelas questões de que Deus iria abençoar. Até no versículo 15 e 16, ele está ali dando todas as bênçãos. E tem bênçãos espirituais, tem bênçãos materiais, tem bênçãos emocionais, tem bênçãos físicas, que nem doença teria no meio daquele povo. Então seria um povo que iria viver uma vida perfeita. Mas para receber aquelas bênçãos, o Senhor teria que estar em primeiro lugar daquele povo. Ninguém poderia estar no lugar de Deus na vida daquele povo. Para todo lugar existe um caminho. Se queremos ir para qualquer lugar, tem preparo e condições. Estamos sempre prontos para ir para qualquer lugar. No mundo espiritual não é diferente. Existem 2 caminhos, e para qualquer um existem condições para chegar até eles. Quero apresentar-te as condições dos 2 caminhos e como se prepara para chegar a qualquer um. O primeiro caminho é o caminho da injustiça.
A partir do versículo 16 de Deuteronômio 28, vem as questões das maldições, e vai até o versículo 68. Maldição, 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 maldição. Então, se você não me seguir, maldição. Se você não fizer isso, maldição. Então, ao saíres, Deus vai dizer, no questão das bênçãos, você será abençoado ao sair, abençoado ao chegar. Mas lá, depois do versículo 20, vai ter a mesma maldição. Você será maldito ao sair e maldito ao chegar. Então, era um rigor que, para viver daquele jeito, tinha que estar com o coração devoto a Deus. O povo tinha que fazer para merecer. O povo tinha que correr atrás para ser abençoado. O povo tinha que correr atrás para alcançar essa bênção. Mas hoje, na questão da salvação, nós não precisamos correr atrás. Isso irei falar mais adiante. O caminho da injustiça é o primeiro caminho. Já nascemos nele. Então esse caminho, ninguém foge dele, já nasce nele. Ele já nasce com ele. Então, nós vamos ver em Romanos 5,18, se você abrir a sua Bíblia, vai dizer ali Paulo, vou ler na versão nova, versão internacional, que diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então nós nascemos condenados por causa do pecado de Adão, porque eles pecaram, todos que nasceram após ele já nasceram condenados. Então nós já nascemos na injustiça, no caminho da injustiça. Nós já nascemos, mas só temos uma noção do pecado quando foi criada a lei. A lei, ela foi criada ali em Êxodo, capítulo 20, foi criada ali, os 10 mandamentos e todos os princípios da lei de Moisés, foi criado ali. Então, antes da lei, o povo nascia em pecado, mas eles não tinham a noção do que era pecado. Sabiam o que era certo e o que era errado, mas não sabiam que aquilo ali os condenaria. Então, o que Paulo vai ensinar em Romanos 5, 12 e 13, que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Você só vai saber que você está pecando quando você aprender que aquilo é errado. Até você aprender que aquilo é errado, você está pecando, mas inconscientemente, sem saber que é pecado. Então, o que Paulo está ensinando aqui, que a partir do momento que eu aprendo que é errado, é pecado. Eu já tenho noção e vou pecar sabendo que é pecado. A partir do momento que a pessoa entende que eu tenho que falar a verdade a todos os homens, então eu tenho que lutar contra a mentira. A partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser justo nos meus negócios, justo na minha fala, eu tenho que ser justo. Então é uma luta que vamos travar. Paulo citou isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque está na nossa carne esse mal. É uma luta que travamos constantemente, mas só muitas vezes tendo a lei, nos tornamos indesculpados. Então, a partir do momento que tem a lei, ninguém pode inventar desculpas para não seguir a lei. Muitas pessoas falam:
cita o texto de Paulo, a carne é fraca. A carne é fraca, mas temos um Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, que esse é Deus. E Ele nos dá as condições pelo fruto do Espírito para resistir às tentações da carne, para resistir todas elas. E nesse fruto nós já temos ele. Toda pessoa que converte ao Senhor, que o Espírito Santo entre e habita nessas pessoas, tem o fruto do Espírito. Então eles não podem dizer por que não conseguem, por que não dão conta. Não vai ter desculpa, até mesmo para quem nunca ouviu falar de Deus, porque até na criação Deus se revela, até na natureza Deus se revela. Então Deus se revela em tudo. E Paulo vai dizer, muitas vezes ali em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divina natureza, a natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Paulo, citando ali a questão da injustiça, a questão do pecado, a questão de as pessoas distorcer a verdade, ele fala que não tem desculpa, vão ser culpados. Nós já nascemos culpados, mas só Cristo que nos tira dessa culpa e nos leva para a justificação. Só Cristo. Então, descobrimos na lei, a lei me faz ser injusto. Por que a lei me faz ser injusto? Porque a lei foi criada para o homem, mas o homem não dava conta de alcançar a salvação pela lei, e a lei se tornou até uma maldição para os judeus, porque eles não conseguiam e queriam que os outros seguissem, principalmente a liderança, queriam que o povo seguisse, mas eles não seguiam, eles só ensinavam. E quando eu sou hipócrita, quero exigir do outro o que eu não quero para mim, se torna uma maldição, se torna. Então Paulo vai dizer em Romanos 3:19, sabemos que tudo que é lei, o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Romanos 3:20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei vem para mostrar que nós somos pecadores, e o povo queria que outro vivesse. É como você chegar na igreja e falar assim, oh, fulano devia estar aqui hoje para ouvir essa mensagem, mas fulano não está. A mensagem é para todos, a mensagem é para aqueles que o Senhor quer falar. Mas todos nós podemos tirar o que é bom ou o que não é de uma mensagem. Podemos tirar o caminho da justiça, né? O segundo item, o segundo caminho é o da justiça. Jesus, ele citou ali uma mensagem, diz que o caminho estreito e apertado, ele é um caminho de espinhos, é um caminho estreito, mas que leva para a eternidade. O caminho largo, o final dele é a perdição, porque o caminho largo passa muita gente. O caminho estreito é apertado, é pilinha de um lado e de outro, e as pessoas seguindo com toda a dificuldade no caminho, mas chegando no seu destino final.
Então, o caminho da injustiça, todos nós nascemos nele. Mas, para entrar no caminho da justiça, eu tenho que, primeiro, ela começa em Cristo. O caminho da justiça começa em Cristo. Se eu quero estar no caminho da justiça, eu tenho que conhecer a Cristo, porque Ele é o começo do caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade do caminho, Ele é a vida do caminho, Ele é o sustento do caminho, Ele é o livramento do caminho, Ele é a salvação do caminho. Então então começa em Cristo. Romanos 3:21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então Paulo dizendo no Romanos 3, a partir do verso 20, que não tem como eu querer seguir este caminho se eu não encontrar com Cristo. Se Cristo não me encontrar, porque é Cristo que nos encontra, não somos nós que o encontramos. É Ele que vem até nós, na ação do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a sua palavra, só de ler a palavra, o Espírito Santo já nos incomoda, o Espírito Santo já nos convence que precisamos mudar de vida, que precisamos nos arrepender, que precisamos ser salvos. E quem nos salva? Jesus Cristo. E quando eu sou convencido, Jesus está querendo me salvar. Quando o Senhor está tocando na ação do Espírito Santo no meu coração, que é a mente, então Ele está querendo me convencer que eu sou pecador e que eu preciso dele para ir para a eternidade, porque só Jesus nos leva para a eternidade, mais ninguém. É oferecida por Deus. Efésios 2, verso 8 e 9, Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu sou salvo porque Deus me deu um presente, é dom de Deus. Deus me presenteou Cristo, que por meio dele eu chego a essa salvação. Não tenho que fazer nada para receber essa salvação, só quando eu for convencido que preciso me arrepender, preciso aceitar, aí eu abro o meu coração, Jesus entra com o Espírito Santo, faz morada na minha vida e pronto, já estou salvo. Já estou salvo. E nesse estar salvo é como você selar uma carta e colocá-la no correio. Ela vai chegar ao destino, pode demorar. Eu estou com a mercadoria para chegar, era para ter chegado ontem, vai chegar só dia 13. Por quê? Extraviou. Então, como a mercadoria extraveia, mas ela volta
para chegar no seu destino. Então, volta, assim somos nós, quando estamos sujeitos a pecar, desviar por fraqueza, por um momento de fraqueza espiritual, mas o meu destino é voltar para o caminho e ser salvo, porque quando eu aceito Jesus de todo o coração, eu sou salvo, e eu estou nessa salvação. Não há maldição para os que estão em Cristo Jesus. Bom, nós temos que gravar isso. Não há maldição. Não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo. Não existe. Não tem. Então, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10, Paulo está dizendo: pois esta está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, verso 10 ao verso 13, ele está dizendo que para me seguir a lei, eu tenho que cumprir a lei. Se eu quero ser salvo pela lei, quantas pessoas estão presas na lei até hoje? Na lei até hoje. Na lei que Jesus Cristo já aboliu, que é a lei do sacrifício, que é a lei, muitas vezes, de viver um dia, naquele dia, sábado, para Deus. Estão escravizados, não podem fazer nada naquele dia, vive daquela forma, daquela maneira. Então, se querem viver na lei, Paulo está dizendo, tem que ser toda a lei. Se nem os israelitas deu conta, quanto mais a igreja de hoje. Se nem eles, que Deus falava e eles viam a glória de Deus ali, e eles só ouviam Deus falar. Nós já estamos lendo o que Deus deixou escrito por homens que Ele escolheu para escrever. Eles tiveram mais experiências e não deram conta da lei. Deus mandou passa de filhos para os seus filhos, netos, vai passando de geração em geração. Foi até bem naqueles alguns que ouviram. Eles ouviam, Deus castigava. No outro dia, passado alguns dias, eles estavam fazendo a mesma coisa, e vinha castigo de novo. Vinha castigo sobre eles. Depois vem uma vida de responsabilidade. Irmãos, para ser salvo, eu não tenho que fazer nada. Mas no momento que eu sou salvo, aí eu tenho responsabilidades a cumprir. Responsabilidades. E são os mandamentos recíprocos. Existem no Novo Testamento cerca de 28 mandamentos recíprocos, que é para todos que são salvos. Todos que são salvos. Então, Colossenses 1:25, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuído, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Mulher, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Então, filhos, é em tudo, tá? Mesmo o papai e a mamãe errando, mas obedece.
obedecem, não podem desobedecer. A lei, as crianças rebeldes, elas tinham que ser levadas pelos pais, entregar aos anciões e eles matarem. Então, as crianças rebeldes morriam na lei. Então, por isso que, do jeito que hoje o mundo está, coitado das crianças, coitado dos adolescentes, coitado dos jovens, e coitado da igreja, né? Nós não daríamos conta de viver na lei. Mas hoje muitas pessoas querem viver, querem ir na igreja para serem salvos. Se eu não for na igreja, eu não sou salvo. Querem ir cantar, eu tenho que cantar, senão eu não vou ser salvo. Querem ir tocar, eu tenho que tocar, porque senão eu não vou ser salvo. Nada disso garante a minha salvação. Isso é responsabilidade depois que eu sou salvo. Eu vou à igreja porque eu quero ir, porque eu amo ir à igreja, eu acho o melhor lugar de estar, e eu vou fazer para o Senhor o que Ele me chamou para fazer, por amor eu vou fazer. Escravos, obedeçam. Então ele continua dizendo: obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então Paulo está orientando como deve ser a nossa vida de responsabilidade. Maridos, mulheres, filhos, pais. Então os pais, Paulo vai dizer aqui, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Mas hoje as crianças querem ter um motivo para tudo também, né? Aí fala: pai, você não pode me irritar. Eu falo assim: filho, você tem que me obedecer. Aí pronto. É fácil. Pai, você não pode me irritar. Filho, você tem que me obedecer. Pronto. É não, é não. É sim, é sim. Mas você está me irritando. O problema é seu. Você tem que me obedecer. Tem que obedecer. É simples. Irritar, irmãos, é quando você começa a pôr apelido no seu filho. É quando você começa a denegrir a imagem do seu filho. É quando você começa a debochar, fazendo com que aquela pessoa se sinta humilhada. Isso é irritar. Agora, sim, não, o problema é do filho se ele for irritado. Está certo, os pais estão dizendo sim ou não, né? De jeito. E concluindo, Provérbios 4, 18 e 19, Salomão vai dizer: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Há dois caminhos, céu e inferno, e dois destinos: eternidade com Deus ou sem Deus. Em qual você quer estar? É simples assim, né? É simples. Em qual eu quero estar? A primeira, sem Deus, eu já sei que eu já nasci para ir para lá. Aí Deus mandou Jesus veio obediente, cumpriu tudo, morreu e ressuscitou. É o único que está vivo, o único que está vivo. Esse pode nos salvar. Esse veio para salvar. Ele veio para salvar todos, mas nem todos vão recebê-lo. Nem todos.
Porque o Espírito Santo toca e as pessoas falam: não quero, não. Vou esperar mais um pouco, vou deixar para amanhã. Talvez eles tenham uma bola de cristal, né? Que saiba se amanhã vai estar vivo. Mas só Deus sabe amanhã, né? Então, como vimos, nós já nascemos nele, e que é sem Deus. A outra, quando o Espírito Santo bate na porta do meu coração, que é a minha mente, falando e me convencendo de minha necessidade de ser salvo. Então ele fala conosco, e ele toca no nosso coração. Então, quanto ele não tocar, não tem problema nenhum. Mas se ele tocou, ele quer me salvar. Ele quer me salvar. Em qual caminho nós queremos estar? Com Cristo na eternidade ou sem Cristo na eternidade? Cure os seus olhos. Pense um pouquinho. Deus morreu. Deus, Jesus, morreu. Ele ressuscitou. Mas Ele fez tudo isso para nos salvar. Salvar a mim e salvar, através de mim, outras pessoas. Então ninguém vai ter desculpa no julgamento da igreja. Qual será o julgamento da igreja? Questão de galardão. Se fez, vai receber. Se não fez, só vai ser salvo. Então, se você faz por amor a Cristo, você vai receber galardão. Se você não faz, você só vai ser salvo. Se você tem Cristo em sua vida. Mas você tem certeza que Cristo está na sua vida? Você tem aí o selo do Espírito Santo cravado na sua mente, que você é salvo? Que se você pode morrer agora, que você vai estar no céu, descansando, até a ressurreição dos mortos? Aonde você vai passar a eternidade? Isso serve para criança. Eu, quando aceitei Jesus a primeira vez, foi com 7 anos. Já entendi o que era certo e errado. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu rodeava meu pai e minha mãe para pedir perdão, e demorava. Ficava o dia inteiro, até final da noite. E à noite, para mim, eu tinha que dormir tranquilo. Então eu ia lá e pedia perdão: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Porque se não pedisse, morria de medo de Jesus voltar e eu ficar. Então, porque era o pensamento de criança. Então, criança, sua mãe e seu pai não te salvam, só Jesus te salva. Há alguém que não tem certeza da sua salvação e quer, a partir de hoje, ter certeza da sua salvação, sendo criança ou adulto? Se quer, se não tem, fique em pé. Eu quero orar com você. Há alguém que quer ter um encontro com Jesus hoje, que quer aceitar Jesus hoje? E ampliando a pergunta, você que talvez já é evangélico, já tem certeza da sua salvação, mas ainda tem algumas dificuldades na sua vida, que você ainda não tem dado todo o controle para o Espírito Santo agir, e você quer dar nessa noite liberdade para Ele agir nas áreas da sua vida que ainda Ele não está agindo, fique em pé. Amém. Amém. Se você quer dar liberdade para Ele agir, se você vai dar liberdade, Ele vai agir. Aí você deu autorização: eu estou deixando o Senhor fazer isso. Se você quer, fique em pé. Amém. Vamos orar. Pai, a tua mensagem foi exposta e o teu Espírito Santo falou ao coração tanto dos
adultos como de crianças. E, ó Deus, muitos estão, ó Deus, agora, alguns estão agora em pé, querendo, ó Deus, dar liberdade para o Senhor operar, dar liberdade para o Senhor agir, dar liberdade para o Senhor tirar, dar liberdade para o Senhor remover de sua vida, em comunhão com o Senhor, aquilo que ainda não tinha dado liberdade. Então, que o Senhor esteja agindo mais nessas vidas, que o Senhor esteja operando mais nessas casas, que o Senhor esteja operando mais nesse viver, que eles terão contigo, de agora, no nome de Jesus.